Fala família vascaína, tudo bem? Sou o Mumu da Colina, estamos iniciando mais um vídeo no canal do Gigante Vasco. Hoje dia 4/3/2025 está no ar mais um Boa Noite Gigante, aquele seu boletim eletrônico de toda noite que te mantém muito bem informado de tudo que acontece dentro do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Mais uma vez eu quero te agradecer, né? Grato por poder estar mais uma vez debatendo, falando de Vasco aqui nesse período de carnaval. Então, muito obrigado aí por essa moral aqui para todos os inscritos do canal do Gigante Vasco. E sim, fato, eu vou te pedir também aquela moral de cria, que é o quê? Se inscrever no canal e fato, deixar o seu like. Quanto mais like você deixa aqui agora, neste exato momento, mais o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante. E com isso ele vai recomendar para outros vascaínos. A gente tem aí a chance de chegar, quem sabe, antes do meio do ano, a 150 mil inscritos. Então vem, nos ajude aí, porque o canal do Gigante Vasco vai bater essa meta super importante no YouTube, mas para isso eu preciso da tua ajuda. Pegue o link, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que mais vascaíno possa estar assistindo aqui ao nosso conteúdo. E é claro, se você quiser ajudar a gente, que o nosso canal aqui se fala de Vasco está começando a sua trajetória, estamos agora com 13.932, é simples, bota lá, aqui se fala de Vasco no YouTube, achou, se inscreve e venha fazer parte da nossa família também. Tamo junto? Ó, vou colocar para vocês igualmente ontem o treino, só que o treino de hoje, né? O Vasco que finalizou aí a sua preparação para esta partida contra o Nova Iguaçu, e partida que sim, temos que quebrar o tabu. 4 jogos, 2 vitórias para os caras, 2 empates, a gente precisa vencer, porque não tem papos de empate, não, o time melhor ranqueado leva, não, empate, pênalti e acabou. Se perder nos pênaltis, tá fora. Se ganhar, vida que segue. E já vou destacar para você, vamos ter estresse na arbitragem. Que isso, Mumu? Vamos ter estresse. Mumu, a gente já sabe que é o Daronco. Já te trago uma outra novidade que vai complicar ainda mais, tá? Mas tá aqui, a ativação muscular do time do Vasco no dia de hoje, mais cedo, no CT Moacir Barbosa, onde o Vasco finalizou, né, de fato aí, esta preparação importante. Jogo que vale milhões de reais aí. Então o Vasco necessita muito passar de fase para ir para a terceira fase e continuar galgando, igual no ano passado. Foram deixando, a gente chegou na semifinal. Quem sabe a gente pinta numa final aí. Hoje o elenco é melhor. Fato que hoje o elenco do Vasco é muito melhor do que o elenco do ano passado. A gente tem peças ali mais importantes ali que podem, né, desequilibrar um jogo positivamente para o nosso lado. Então a gente tem a tendência, fato, de crescer cada vez mais. Esse moço que está na tela aí vem sendo muito criticado pelo torcedor vascaíno. É o preparador físico do Vasco. E fato, o time do Vasco vem esgotando muito rápido, cansando demais. O Vasco inicia até com uma intensidade boa, mas às vezes, dependendo da intensidade do primeiro tempo, o time já cansa no primeiro tempo. Se for um primeiro tempo que tem uma intensidade básica, o time consegue alinhar. E no segundo tempo, cai muito de produção. Se for um primeiro tempo com a intensidade muito alta, o time já cai no primeiro tempo a intensidade, e isso vem chateando demais aí o torcedor vascaíno, porque anteriormente se falava muito do Daniel Félix, que ainda está no Vasco da Gama, mas trata dos jogadores que estão voltando de lesão. Ele está ali tratando desses jogadores. Adson, o Adson, que é um desses que estão voltando, o próprio Estreva, que também é outro que está voltando. Ele trata desses atletas. Esse novo, né, preparador físico que veio junto com o Carille está sendo muito criticado em relação à parte física do Vasco da Gama, e a verdade é essa, que o time está esgotando muito rápido. Mas está ele aqui passando as orientações para os jogadores, e sim, tá aqui um atleta que a gente quer conversar com você sobre ele, que é o Nuno, que possivelmente deve jogar esta partida, porque no treinamento de ontem e no treinamento de hoje, o Carille mais uma vez testou Nuno pela esquerda, Lodge pela direita, Garré centralizado no lugar do Coutinho, e também o menino Ryan ali na centroavança. Mas ele também treinou com o time básico que ele já tem, que a gente já sabe, que é o Coutinho no meio e o Ryan pela direita, e o Verratti lá no centro, tá? Mas a gente vai trazer aqui para você o campinho, para você entender um pouco de como foi feito esse movimento aí do Vasco da Gama. Mas tá aqui, ele é um atleta que a gente espera que jogue, né? Ele chegou, já teve aí mais de 6 etapas de treinamento, conseguiu jogar. Já o Lloyd, que teve apenas um, jogou. Chegou na quinta, foi inscrito na quinta, foi anunciado na quinta, treinou na sexta, jogou no sábado. A gente não entendeu nada da opção do Carille, mas ele optou em não colocar o Nuno em campo, segundo ele, pela temperatura, pelo ambiente. O jogo é à noite, 9h30 da noite. Vamos ver se o Nuno entra nessa partida ou não entra, mas a gente vai tratar disso aqui no campinho, que eu já vou trazer para você. Mas tá aí o treinamento do Vasco da Gama, o Vasco que fez a sua ativação normal muscular. Esse atleta aqui também, que é o Garré,
foi testado pelo lado direito e também por dentro ali, jogando na vaga de Felipe Coutinho. As informações que ele tem que agradou bastante, mobilidade, velocidade, né, mudança de direção, agradou bastante aos que estavam observando e vendo ali o próprio treinamento. Outro que foi testado foi o Maurício Lemos, atrás aqui na imagem, também foi testado nesse treinamento novamente ali pelo lado direito, não jogando pelo lado esquerdo. O Lucas Freitas estaria como titular e ele entrou no lugar do JV ali para fazer uns testes importantes. Então tá aí, né, o Vasco que treinou hoje, finalizando esta preparação, né, e a gente espera, fato, que a gente consiga aí, né, ter um time mais equilibrado. Primeiro, fisicamente. Segundo, tecnicamente falando, é necessário se impor. É Vasco e Nova Iguaçu, gente. Então o Vasco tem que mostrar o seu poder da sua grande camisa. Com todo respeito ao Nova Iguaçu, o Vasco tem a obrigação de vencer, convencer e se classificar. Essa é a minha opinião. Só que tem um detalhe, tá? Temos desfalques aí para essa partida. Desfalque, na verdade, em uma volta, né? O desfalque é o Tietê, que possivelmente não vai conseguir jogar essa partida. Até estava ali nos treinamentos. A gente tem imagem dele hoje também treinando ali, fazendo alguns movimentos, mas o Tietê não deve ir para essa partida. Mas o Paulinho está de volta, tá? O Paulinho que estava suspenso porque tinha tomado cartão amarelo na última partida, né? Não jogou contra, né, o time da Gávea, está aí, né, de volta aos relacionados, até porque a Copa do Brasil ele estava liberado para jogar, mas como teve um jogo do Carioca antes, ficou fora dos relacionados e agora volta normalmente. E sim, vai também estar à disposição contra o Flamengo aí na segunda partida, tá bom? Então sai o Tietê mais uma vez, não vai ser relacionado, e quem volta a ser relacionado aí novamente será o Paulinho, que possivelmente deve ali atuar, né, como titular. E aqui tá a possível escalação de duas situações. Primeiro, bora lá. O que foi treinado pelo Carille nos 2 dias? Coutinho estava fora, Garré estava aqui, o Verratti saiu fora e o Ryan estava aqui. Isso aqui foi treinado. E foi treinado isso aqui também, essa zaga aqui. Foi treinado isso aqui. E isso aqui aconteceu. O Freitas foi para a esquerda, né? O Lemos foi para cá e o João Vitor ficou aqui. Isso foi treinado ontem. Aí hoje já foi treinado o seguinte: ele volta para cá, né? O Freitas voltava para a posição dele. Aí foi treinado isso aqui hoje novamente, sem o Lemos ali e o Freitas voltando para a zaga. Foi treinado também ainda hoje, né, no treinamento do Vasco, isso aqui, o Coutinho por dentro, o Ryan sai e volta o Verratti. Foi treinado essas posições. E o Ryan também intercalou aqui, né, com a situação com o Lloyd. Então, a gente espera muito que possa haver alguma modificação importante para esse jogo contra o Nova Iguaçu. Outro que entrou também nesse treinamento e atuou por ali foi o próprio Paulinho, né, que atuou, uns momentos atuou Hugo Moura e Paulinho, e os outros atuou Hugo Moura e Matheus Carvalho, né? Então, assim, houve essa variação também ali desses jogadores na volância. Então, assim, a gente não se tem ao certo qual o time do Vasco virá de fato, mas a gente já indica aí que possivelmente as extremas terão novidades, e deve ser aí tanto o Nuno como também ali o Augusto, né, o famoso Lloyd Augusto. Vamos aguardar para ver se de fato essa situação vai concretizar. Então, essa é a possível escalação do Vasco. Mas sim, já também tem a possível escalação do Nova Iguaçu, porque o Nova Iguaçu, o técnico Carlos Vitor, tem tudo ok, tudo bonito, não tem ninguém suspenso. E a possível escalação do Nova Iguaçu é essa aqui, tá? A provável escalação é o goleiro Matigoli, né? Goleiro deles, Guilherme, Henrique, Matias, Renan e Igor Lemos. Igor, Guilherme e o Pedra. João Lucas, Xandim, que não jogou a primeira partida, que estava suspenso, Andrei e Vitor Rangel. Esses são os atletas que vão aí atuar contra o Vasco da Gama, possivelmente. Lembrando que é uma transmissão da Sport TV e também do Premier 3, e o árbitro é o Anderson Daronco. E aí você falou assim, Mumu, vai ter polêmica. Por que vai ter polêmica nessa situação, sendo o Daronco, a gente já sabia quem era o árbitro? Não terá VAR, né? Inicialmente as informações que a gente até pegou aqui, não terá VAR para essa partida, tá bom? Não terá VAR, então complicadíssimo essa situação, muito ruim isso, porque a gente sabe que vai trazer ali uma estabilidade, a gente já conhece o Daronco, é um árbitro que é muito complicado, e sem VAR piora ainda mais. Então o fato é que mais uma dor de cabeça para o torcedor vascaíno nesse sentido. Não terá VAR para esta partida entre Vasco e Nova Iguaçu. Na verdade, Nova Iguaçu e Vasco, que o Nova Iguaçu é o mandante. E só para destacar, ingressos sendo vendido, pode ir lá, você pode comprar o ingresso pelo sócio gigante, tranquilo e calmo,
Você, torcedor do Nova Iguaçu, vai lá no Vasco Eleven Ticket, você pode comprar por lá também. E o torcedor do Vasco pode ir pela plataforma do Sócio Gigante, faz seu cadastro, compra o seu ingresso. Lembrando que não é reconhecimento facial, é pro Way Ticket, tá bom? Você vai comprar, automaticamente vai gerar um QR Code no seu telefone. Você chegar no estádio, vai fazer a leitura, você entra tranquilo e calmo. Junto? Então tá aí, tudo passado, a régua em relação a esse jogo de amanhã. Jogo importante, o Vasco precisa vencer. Vale milhões. 1.650.000 reais, se eu não me engano. Peço desculpa se eu errar aqui, mas eu boto nos comentários do vídeo lá, mas eu acho que é isso. 1.650.000 reais vale aí, né? Essa passagem de fase do Vascão da Gama. Tamo junto? Então, obrigado aí em relação a vocês estarem até agora nesse momento no vídeo vendo aqui tudo sobre essa partida contra Nova Iguaçu e Vasco pela Copa do Brasil. Tamo junto? Agora vamos falar sobre dívida, porque sim, o Vasco admitiu dívida com atletas, tá bom? Tá aqui, ó. O Vasco admite dívidas de 13 milhões e 200 mil reais em luvas e de imagem. Olha que loucura, o Vasco tem dívidas com jogadores que estão atualmente no elenco. Lembra que o Pedrinho da Fã estava tentando colocar em ordem esses valores? Ele até fez um acordo com os jogadores para ir pagando e vem pagando, tanto que os jogadores tá dando tudo ok, que tá tudo certinho os pagamentos. Isso é dívida lá do início da gestão e eu vou trazer para você essa lista aqui porque os valores são de bobeira. Olha essa lista aqui, rapaziada, vocês têm uma noção, ó. O Vasco deve pro João Vitor 3.287.000 reais em luvas. Pro Coutinho, 550 em imagem. O Paulinho, 1.150.000 em luvas. O Puma, 349 milhões em luvas. O Jair, 311 milhões em luvas. E olha que loucura. Luva do Jair, luva do Paulinho, luva do João Vitor. Tudo luva de quando foi contratado ainda pela gestão anterior, né? Que tinha Paulo Brax e depois também teve ali, né, Alexandre Matos, no caso ali do João Vitor. E aí você vai ver o Watson, Alexandre Matos também lá atrás. Alexandre Matos também na gestão, o David. Tudo luvas que o Vasco não pagou até hoje em relação a esses atletas. Hugo Moura também é a mesma coisa, Alexandre Matos. Vitor Luiz, Alexandre Matos. Mas aqui no caso também é a renovação dele, já é a imagem da renovação aí na atual gestão que foi feita essa renovação. E você vai andando aí, ó. 87 mil ali de imagem pro Esforza, pro Capaz 75, pro Deluca 69 mil, pro Souza, o Souza 160 mil reais devendo Souza. Léo Jardim, 1.132.000. Jean Davi, 1.439.000 de luvas. E o impressionante, 2.235.000 para o Dimitri aí em luvas. Quando eu chego aqui nos vídeos e falo assim, ó, o pessoal, manda o pai embora, manda o Souza embora, manda o Alex Teixeira embora, manda o Fonital embora. Gente, para mandar embora tem que pagar isso aí. Não tem para onde correr. Tem que pagar isso aí. Não tem para onde correr. Se não pagar, tá ruim. Se você manda o pai embora hoje, você tem que pagar 2.235.000 reais, fora 1,5 milhão de salário, fora 3 avos de férias e 3 avos de 13º, que está no terceiro mês do ano. Vai dar papo de uns 6 milhões ou mais. O Vasco tem essa grana? Não. Então tem que manter o cara até o final do contrato. Não tem jeito. E quando acabar o contrato, que ele foi embora, ainda tem que pagar essa dívida aí. Aí você vai ter que ali sentar com o cara, negociar e ir pagando ele mês a mês bonitinho, né? Pra manter a palavra. Então é difícil. Sabe o que é isso aqui? Má gestão. Tinham-se dinheiro lá atrás, não souberam usar o dinheiro, gastaram de qualquer jeito, fizeram o que fizeram e o Vasco ficou aí, ó, nessa situação ridícula que o Vasco se encontra hoje. Então, fato é que é necessário, gente, literalmente é necessário ter uma boa gestão. A gente espera que isso aconteça, que em nome de Jesus, nessa gestão, consiga arrumar ali um comprador, né, um investidor importante que possa, de fato, chegar aqui e fazer algo pelo Vasco. Hoje eu estava vendo a entrevista do Marcelo Paz, ex-presidente do Fortaleza e atual gestor da SAF do Fortaleza, ele falando sobre isso. Ele, ó, não adianta a gente vender um clube correndo, né? Aí ele falou assim, a gente viu clubes aí no Brasil sendo vendido correndo e no que deu, né? Dando exemplo como o Vasco da Gama, não deu nome por ética, mas a gente sabe que é o Vasco da Gama, que vendeu correndo e agora tá aí, ó, desesperado da justiça, sofrendo. É o Vasco da Gama. Exemplo negativo, que vendeu uma SAF correndo, né? E a gente viu no que deu. Infelizmente, a gente está passando sufoco financeiro, mesmo depois de se tornar SAF. Pelo contrário, o endividamento duplicou em relação após ter se tornado SAF. E isso aqui é o final da dívida. É o final. Tu imagina isso há um ano atrás, um ano e meio atrás, o quanto você tinha de dívida. Para você ter noção,
Tinha essa informação há mais ou menos 2 meses e meio atrás, que o Vasco devia cerca de 1 milhão ao Deluca, lembra? De luvas. Já está ali em relação à imagem, 69 mil reais. Tinha a dívida também do Zé Gabriel, que nem está aqui, que também tem um ponto importante para destacar para vocês. Esse endividamento todinho aqui entrou dentro do regime, né, ali da recuperação judicial. Todo esse endividamento que você está vendo aqui está dentro da recuperação judicial. Só que esses atletas não entram em fila para receber. Eles vão receber no acordo que o clube vão fazer com eles aqui ainda em atividade. Já o Zé Gabriel, ele entra para o final da fila lá, renegocia e vai receber ali os valores conforme até o deságio aconteça. Não nessa dívida desses jogadores ativos. O Zé Gabriel, ele pode sentar com o Vasco para negociar e vai ter um deságio. Eu acho que o Zé Gabriel não vai sentar para negociar. Ele vai tacar na justiça. Vamos aguardar para ver. Mas sim, Vascão da Gama com cerca de 13 milhões e 200 mil em dívidas, papai. É muita grana de dívida aí em relação a jogadores que não foram aí de fato pagos, tá bom? E aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre aqui, ó, o Melbourne, também Victoria FC. O que é isso, Mumu? Saiu do portfólio da 777. Entrou em acordo com a ECAP e agora está fora do portfólio da 777, livre para viver a sua vida, encontrar um novo investidor, vai ser repassado os valores para a ECAP assim que esse investimento chegar. Por que no Vasco não é assim, né? É isso que me deixa a atenção. No Vasco tudo é judicializado. Até quando você tem que sair de uma empresa que infelizmente não agregou o que o torcedor esperava, tudo vai para a justiça. E a gente está na justiça por causa do liminar, que vai correr agora no dia 12. Tem a arbitragem que a gente nem sabe quando vai acontecer. E o Vasco fica preso a uma empresa falida e sem aí conseguir ter um novo investidor para continuar tocando a sua vida. É complicado. E falando de novo investidor, né, voltou-se o assunto novamente de ter uma reunião com o Grego e tal, que o Pedrinho possivelmente vai viajar para a Inglaterra. Hoje saiu, né, no Vasco Net essa informação. Fato é que a gente tem que destacar o seguinte, nada de novo, né? Tudo que estão falando agora é cronológico do que a gente já tinha comentado lá atrás e o próprio Lucas com certeza tratou aqui com vocês. O Grego, né, Evangelos Marinatti, convidou o Pedrinho para ir lá para a Inglaterra. O Pedrinho não pôde ir agora que estava em final de janela. O Pedrinho vai agora nessa semana ou nas próximas semanas, deve estar aí na Inglaterra para conhecer toda a estrutura do North Forest, entender o que o Grego tem de projeto para o Vasco. Automaticamente aí, se agradar, ele vai trazer uma proposta e aí sim vai ser estudada para poder entender se é a melhor proposta ou não para que o Vasco possa futuramente ser vendido. E eu volto a dizer, eu não cravo aqui data que eu já vi cravar em janeiro. Não, fevereiro, tá tudo certo. Gente, não é simples como vocês imaginam. Então, para mim, eu venho falando isso desde outubro, agosto do ano passado. Para mim, se acaso resolver esse problema de novo investidor, ou no caso, né, um novo comprador, somente em julho desse ano. Eu falo isso desde agosto do ano passado. Por quê? Eu vejo, observo, converso com pessoas dentro do clube e a gente analisa e vê ali que não é um imbróglio tão simples de se resolver. Não, aperta a mão, acordamos. Não, é um imbróglio muito mais complicado, até porque já se envolveu justiça, arbitragem, né? Tem a situação da lei de Hall também lá nos Estados Unidos, que proíbe a venda ou pede anuência de uma possível venda de qualquer ativo da 777. Então, tudo isso é um imbróglio muito, muito bagunçado, que, claro, vai demorar um pouquinho para a gente poder aí se desenrolar em relação a isso. Mas, espero a Deus que até o meado desse ano, quem sabe, a gente possa ter aí um novo investidor para o Vasco da Gama. Tamo junto? E pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, ontem, assim que eu desliguei o nosso vídeo, saiu a informação sobre isso aqui, né? Antes de acertar com a Nike aí, né? O Vasco teve ali proposta de algumas fornecedoras e eu acabei não conseguindo trazer para vocês, vai na hora, porque eu já tinha gravado o vídeo e daqui, né? Essas foram a Diadora, Puma e Mizuno, elas que tentaram aí também ser, né, o novo material esportivo do Vasco da Gama. E aqui estão os valores, tá? Quem ofereceu o maior valor de contrato, por incrível que pareça, não foi a Puma, foi a Diadora, 14 milhões e 900 mil reais aí, né? Ofereceu 1 milhão de luva, projeção, né, mais luvas foram 11 milhões 150 mil, 35 mil ali, né, mudas, né, de uniformes, mais 3 milhões e 500 mil reais, tá? Um contrato de 5 anos. Mas o Vasco fechou com a Nike, e sim, o Vasco, o fato, só vai falar sobre a Nike a partir de janeiro, é quando é o ano que vai ser o ano vigente de poder falar assim, a Nike e o Vasco está fechada. Tamo junto? Então, é isso, rapaziada. Quero agradecer demais a todos vocês, ó. Beijo grande. Obrigado aí pela oportunidade.
Amanhã o Luquinha já tá de volta às 8 horas, aí sim, que é aquela maestria dele, né? Aquela parte mais jornalística, né? Que o Luquinha é mais apurado desse sentido. Eu não, sou um cara mais da resenha, da opinião, trazer aqui pra você informação, dar opinião, pedir a sua opinião. O Luquinha é um cara mais jornalístico, então assim, né? Eu fico muito feliz pelo trabalho dele. Conheci o Luquinha com um canal que ele tinha 500 inscritos. Hoje ver o Luquinha com 147 mil, quase com 150 mil, é um orgulho, felicidade no meu coração, de fato aí, ver o meu amigo crescendo cada vez mais. Então, que Deus abençoe ele, que Deus possa continuar guardando a vida dele, o matrimônio dele agora, que Deus também possa continuar guardando. E é isso, rapaziada, ó, não abandona não, hein? Se inscreva, deixa seu like, é importante aí para o canal do Luquinha, rumo a 150 mil inscritos, até, rapaz, eu vou voltar aqui, hein? Se até julho não tiver 150 mil aqui, aí eu vou ficar chateado, eu vou fazer vídeo aqui boladão. Mas eu creio que vocês vão ajudar demais aí. E a gente vai chegar a essa marca de 150 mil até o meio do ano. E é fato, se vocês quiserem ajudar, 15 mil até o final desse mês. Conto com vocês. Beijo grande. Valeu, rapaziada. Fui. Tchau.